Após o empate contra o Bragantino no estádio Beira-Rio, o Internacional se reapresenta com algumas novidades. Tem o Daniel voltando, tem ainda Wanderson em observação e Johnny, que já não está mais com a seleção nos Estados Unidos. Vamos conversar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? O Internacional se reapresenta no CT do Parque Gigante e se prepara para encarar o Santos neste sábado à tarde, também no estádio Beira-Rio. A partir das 15 horas, o Internacional, que após este empate contra o Bragantino, acaba sendo o terceiro colocado, né? Cai uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro e precisa se recuperar. Talvez não mais na busca do líder Palmeiras, que abriu 10 pontos do nosso Colorado, mas também a questão de voltar à vice-liderança, a questão também monetária, né? A questão financeira de botar mais um dinheirinho no bolso. Tem tudo isso aí ainda nesses últimos 10 jogos que faltam, que restam no Campeonato Brasileiro. Tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre essa tarde aqui no CT, mas antes eu quero te pedir para tu entrar em kto.com, fazer teu cadastro lá, botar o teu primeiro crédito e usar o cupom ERNEST para ganhar 20% em free bet e começar a brincar aqui comigo, com o Lucas Colar, com o Voz do Gigante como um todo. Enfim, vem brincar com a gente na KTO, que eu tenho certeza que tu vai te dar muito bem, vai botar um dinheirinho no bolso, beleza? Vamos lá. O trabalho no CT do Parque Gigante, ele foi apenas para os reservas, ou então para os jogadores que não atuaram em boa parte da partida realizada nessa quarta noite no Beira-Rio. O empate, então assim, por exemplo, o Tyson treinou, por exemplo, o Igor Gomes treinou. Então, temos outros jogadores que não foram os titulares, né, que não ficaram os 90 minutos, ou boa parte do treino, do jogo, no caso, tá, treinando hoje. A grande novidade é Daniel. Daniel, ele está totalmente recuperado, liberado do departamento médico para treinar com os companheiros. Vou até botar aqui, botar algumas imagens para vocês darem uma olhada na atividade e no desenvolvimento do Daniel. Foi pela primeira vez ele trabalhou não só com os goleiros, né, e a supervisão do Léo Martins, mas com os demais companheiros numa espécie ali de, não era bem um coletivo, né, mas uma atividade em campo reduzido, em que os jogadores trabalhavam pressão, toque de bola e, obviamente, conclusões a gol. Tem uma questão do Wanderson, tá? O Wanderson ainda não está garantido para o final de semana. É possível que ainda fique mais uma partida fora e só retorne contra o Flamengo, por conta da questão da lesão muscular e do reforço que ele vem fazendo agora desde o jogo contra o Cuiabá, né? Quando ele sai no segundo tempo, ainda no intervalo, ele sai para então não voltar mais a campo. Neste mesmo contexto, a gente tem o Johnny. O Johnny retornou da seleção dos Estados Unidos, em que ele foi para defender o time americano em 2 amistosos nas datas FIFA, né, contra o Japão e contra a Arábia Saudita. Acabou entrando no primeiro, no segundo já não entrou, mas está de volta, está à disposição. Para tirar um pouco do avião do corpo e também para fazer um trabalho mais forte aqui, tá, de reforço muscular, trabalhou junto com os titulares na academia, faz uma espécie de recovery, né? Faz ali o seu retrabalho. Agora, a gente tem que dar uma olhada agora no que vai acontecer no segmento, porque não é certo que o Kehler vá perder a titularidade. Mesmo com o Daniel à disposição, o que se fala nos bastidores é que o Kehler pode continuar. E por quê? Porque uma espécie de vestibular de goleiros, vamos dizer assim, pode estar acontecendo. Porque essa lesão do Daniel, ela também vai ser usada pela direção do Inter, e não só a direção, mas também a comissão técnica do Mano Menezes, para entender se precisa ou não contratar um goleiro agora em 2023. Neste momento, a resposta é não. Neste momento, o Inter não vai ir atrás de goleiro, pelo menos um goleiro que não seja incontestável, né?
Se a gente contratar, se o Inter contratar um goleiro que é, por exemplo, o Everton do Palmeiras, é óbvio que sim. Mas neste momento, um goleiro no mesmo nível do Daniel, no mesmo nível do Kehler, não será contratado. É importante também que as redes sociais e até mesmo o zoom aqui do bastidor é interessante, tá? Porque como o Mano foi em defesa, por exemplo, do Edenilson, o Mano teve alguns questionamentos aqui nessa questão, nessa defesa do Edenilson. A partir disso, muitas pessoas começaram a questionar se ele vai manter o Edenilson no time ou vai, de repente, aproveitar agora que o clima não tá bom e dar a chance e a continuidade, de repente, ou até mesmo uma nova chance para o Maurício, que perdeu a vaga, no caso, no time titular para o Edenilson. Ainda não se tem bem como vai ser o time contra o Santos, ainda que o grande treino mesmo, o grande trabalho vai ser realizado na sexta-feira pela manhã, às 10 horas, e aí depois já concentra para o jogo de sábado, né? A tendência pode até ser o seguinte, o Wanderson, que já falei aqui para vocês, não vai estar, o Pedro Henrique se mantém com o alemão na frente, mas a volta mesmo mais importante vai ser a do Bustos na lateral direita e o Moledo na zaga, na vaga do Mercado, que tomou o cartão amarelo e agora então não joga, né? Vai cumprir uma suspensão nesse jogo contra o Santos. O Inter então teria o Kehler no gol com o Vitão, o Kehler no gol com o Bustos, o Vitão, o Moledo e o René, Gabriel, e aí aqui tem o retorno do Johnny, possivelmente, e aí a gente vai ter 3 jogadores para 2 vagas. A gente vai ter 3 jogadores para 2 vagas, o Depena, o Edenilson e o Maurício, para então uma das para as 2 vagas ao lado do Alan Patrick, né? Na verdade a gente tem 4 jogadores se tu for olhar. De novo. E daí a gente tem 4 jogadores para 2 vagas. A gente tem o Depena, o Edenilson, o Maurício e o Alan Patrick, para compor o meio junto com o Gabriel e o Johnny. Lá na frente, então, o Pedro Henrique e o Alemão. Não deve fugir muito disso pelo menos os 11 iniciais, né? Ou então a partida, o time que vai começar a partida. O Tyson ele treinou bem nessa tarde, aqui teve algumas arrancadas muito parecido com o que aconteceu agora no jogo contra o Bragantino, mas deve seguir no banco como uma opção do Mano Menezes, e principalmente pelo fato de não ter o Wanderson, né? De não ter o Wanderson entre os relacionados. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, a possibilidade de entrar, de o Wanderson retornar à lista de relacionados é contra o Flamengo e não agora contra o Santos. Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir para tu deixar teu like, te inscrever no canal, né? E também dar essa força lá em compartilhar para o maior número de colorados para fazer o canal crescer e o conteúdo chegar cada vez mais no maior número de torcedores, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!